Boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo no canal Link News, aqui no nosso podcast. E a gente já agradece você que está nos assistindo para acompanhar esse bate-papo de hoje, que tem um tema para lá de interessante. Como tudo que a gente traz aqui à nossa mesa de debates, a gente vai estar falando sobre campanha Outubro Rosa, um tema bem pontual e muito importante, né, que vem ajudando aí na prevenção, no combate ao câncer de mama. A gente agradece você que está inscrito no canal. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu, a gente pede para que você se inscreva. Também encaminha esse bate-papo ao vivo aí para a sua rede, para que outras pessoas possam também aproveitar desse nosso bate-papo. E o nosso chat também está aberto para que você participe. Aproveita que temos aqui um médico, uma autoridade no assunto, pode fazer sua pergunta, é uma consulta online, consulta 0800, enfim. Você pode também contribuir com a sua história. Temos também aqui outra convidada que vai estar dividindo a sua história conosco. E a gente já agradece você que está nos acompanhando aqui. Lembrando também de agradecer aos nossos patrocinadores do podcast da Link News, a Clínica Uro Hemodiálise. A gente agradece também ao Salão Cris Rocha e também Biscoitos Dona Santa, que é quem monta um camarim para receber os nossos convidados com delícias, né, com produtos da fazenda feitos em casa. A gente agradece a todos vocês. Nosso podcast está sendo transmitido pelo estúdio da Casa do Vídeo, um equipamento moderno, equipe também, né, muito preparada, e você está convidado a fazer o seu podcast. É um espaço que está disponível para locação, é só você entrar em contato aí também para colocar seu projeto de podcast no ar, o seu conteúdo, a sua história. Nosso bate-papo de hoje, como já disse, é sobre prevenção e combate ao câncer de mama. Estamos em Outubro Rosa e essa edição, em especial, é um oferecimento do IMASTO, Instituto de Mastologia. A campanha é Valorize Cada Segundo, Cuidados com a Mama em Foco. Ressaltamos que cada momento dedicado à prevenção pode fazer toda a diferença na vida das mulheres. E a Link News entra também em apoio a essa campanha da IMASTO e em apoio à campanha nacional. Nosso convidado especialista é o médico Dr. Tainan Ladeia. Ele é mastologista, titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, como já disse, especialista em diagnóstico precoce e acompanhamento de pacientes com câncer de mama. Com orgulho, filho de Vitória da Conquista, na Bahia, aqui onde estamos sediados, né? E a gente traz essa gente jovem também que está atuando aí na medicina para contribuir com o seu conhecimento, com a sua prática e com a sua experiência. Boa noite, doutor Tainan. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Rossane. Eu que agradeço por estar aqui hoje. Queria agradecer você por estar aqui com a gente falando sobre esse tema que é tão importante, a Luciete que está aqui com a gente, e aos nossos web espectadores, que a gente chama. Espectadores, ouvintes, inscritos, né, amigos. E quero agradecer principalmente pelo jovem, vou acreditar. Né? Uma equipe jovem, a gente vai falar um pouco da sua experiência, né, que embora jovem já reúne aí uma atividade já na medicina, dentro da mastologia, e é por isso que, né, o convite foi feito para que o senhor possa dividir também a sua história e o que a medicina traz, né, de novidade dentro da área da prevenção do câncer de mama. Com certeza. Vamos bater um papo sobre isso, falar bastante sobre todas essas coisas hoje. O IMASTO, assim, eu estou aqui em Conquista há 13 anos já, né? Estamos completando 13 anos atuando na cidade. O IMASTO já tem 7 anos de idade. Então, como eu falei, o jovem está mais... Agradeço pelo jovem, mas a gente já está bem presente na cidade há bastante tempo. Isso. E lembrando, gente, que a IMASTO, ela é um instituto, né, que tem unidades em Vitória da Conquista, Salvador, Guanabi, Itabuna. O IMASTO são hoje... 5 unidades, São 5 né? unidades. O IMASTO hoje é o maior centro de mastologia do Norte-Nordeste. Né? Então, a gente está em Conquista, Salvador, hoje, que é Guanabi e Itabuna. E estamos agora expandindo, saindo do Nordeste. Já tem novidade aí em outra região. E levando, né, Vitória da Conquista junto aí, né, para o cenário nacional da medicina, né? Como todo conquistense, né? A gente é barrista, né? A gente tem esse orgulho de dizer que é conquistense. Com certeza. Né? Também no estúdio, a cirurgiã dentista Luciete Frota, né, paciente que enfrentou aí e venceu o câncer de mama, tem uma história linda de superação. Vai estar dividindo com a gente também, né, a sua história, para dar força a outras mulheres que, porventura, estejam passando, né, pela mesma situação. Boa noite, Luciete. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, doutor Tainan, a IMASTO.
E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do processo que eu passei e para falar e ajudar e incentivar outras mulheres que também estão passando por essa fase. Olha só, gente, Luciete, ela é cirurgiã dentista e ela trabalha com harmonização facial, né? Mulher, tudo que a mulher gosta, né? E ela Com tem certeza. realmente, assim, traz realmente o biotipo de uma mulher que deve estar realmente nesse ambiente. Ela é o seu próprio cartão de visita, o seu cartão postal. Luciete, para você, mulher que carrega já essa coisa vaidade, que é inerente, né? Sim, Como foi sim. receber um diagnóstico, né? Que assusta, principalmente quando se trata da mama, que é também um órgão, né, muito feminino, né? Que tem toda uma simbologia. certeza. Para você que trabalha com a estética, como que foi isso? No começo foi um pouquinho difícil, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada. Eu sou muito vaidosa, sempre procurei eu procurei e procuro sempre me cuidar. E o câncer de mama ele veio como um desafio. Eu que trabalho com estética, trabalho com harmonização facial, sempre me cuidei. O câncer veio como um desafio mesmo naquele momento. Mas, diante do ocorrido, optei por levantar a cabeça e fazer o que precisava ser feito naquele momento. E, graças a Deus, passei pelo processo e estou aqui hoje para incentivar, para ajudar outras mulheres que também estão passando. Então, você é jovem, né? E existe um protocolo, doutor, que as mulheres devem fazer a mamografia a partir de uma idade. Luciete, jovem. Luciete, como foi que você descobriu? Não estava na sua rotina? Pois Você é. descobriu no toque? Como foi? Pois é, confesso que eu descobri, assim, eu falo acaso, mas é Deus, né? Eu estava com 30 anos, Sim. até então eu vou ter que falar com o doutor Tainã. Era tua ignorância minha pensar que o câncer de mama, 40 anos, mamografia. Sim. Então, quando eu passei a mão e eu senti um carocinho, nem de longe eu pensava que poderia ser um câncer de mama. Eu falei, mas eu vou fazer ultrassom só para fazer mesmo. E quando você passou Logo a mão, pensei. foi no exame, no autoexame ou por acaso? Por acaso, Passando um hidratante? não, eu tava saindo e aí eu lembro que eu coloquei uma blusinha bem fininha e aí tava frio. E aí acabou que quando eu passei a mão no peito para arrumar a blusa, eu senti Sim. um carocinho. Aham. E aí eu falei, eu vou fazer ultrassom só para Por desencargo, só né? para desencargo. Pra poder... E aí foi quando veio a surpresa. O susto também, né? Porque até então, que é o que eu falei, eu nunca imaginava que paciente há 30 anos câncer de mama. Porque eu sempre tive aquela ideia associada a câncer de mama, 40 anos, mamografia. Sim, sim. Então, assim, de fato, eu fui pega de surpresa. Aham. Aí foi quando eu descobri que o câncer de mama não é somente 40 anos. Sim. Tem muito caso. Conheço hoje várias meninas, pacientes jovens, 28, 29, 30 anos, que também passaram ou estão passando por essa fase. Então, vamos quebrar o mito que pacientes com câncer de mama somente após os 40, né? E doutor Tainã, esse protocolo mudou? Você acha que ele é adequado? Assim, fazer mamografia a partir dos 40, X anos, vezes por ano. E o toque, né? Ainda ele sozinho não é suficiente para esse diagnóstico precoce? Então, assim, tem várias respostas aí, né? O toque, o autoexame, a gente sempre estimula. Mas Sim. o objetivo do autoexame não é fazer diagnóstico precoce. Uhum. O objetivo do autoexame é a pessoa conhecer a sua mama, a mulher se conhecer, e se ela perceber algo diferente, aquilo chamar a atenção e ela ir buscar, que foi o que aconteceu com o Luciete, buscar outros caminhos para a gente fazer Sim. o diagnóstico. Em termos de protocolos, assim, o nosso país é um país que se faz muito pouca pesquisa. Sim. Tá? Então, normalmente, a gente utiliza protocolos que são feitos com base em pesquisas em outros países. Então, você tem duas recomendações diferentes no Brasil hoje, que uma é a oficial do governo, que é a do INCA, e tem uma que é a da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é quem está mais próximo da realidade. O INCA, ele recomenda que a mulher só comece a fazer mamografia a partir dos 50 anos. Por quê? Porque os dados que o INCA utiliza para fazer essa recomendação são dados de pesquisa europeias. Que outra realidade, outra cultura, outro mundo. modo de vida. Na Europa, 90% dos casos de câncer de mama vão aparecer após os 50 anos. É uma Sim. realidade deles. Então, só 10% acontecem antes. O Brasil é diferente. No Brasil, 43% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos em mulheres abaixo dos 40 anos. Olha só. Dos 50 anos, me desculpe, abaixo dos 50 anos. Então, é uma realidade completamente diferente e que a gente aqui no Brasil não tem estudos para lhe dizer o porquê. O fato que a gente observa isso. Como a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela faz as suas recomendações com base no que o mastologista acredita, no nosso dia a dia, então ela traz mais para próximo da realidade. Sim.
que o que a gente recomenda hoje na Sociedade Brasileira de Mastologia é que toda mulher comece a sua mamografia a partir dos 40 anos, ou, se ela tiver um caso de câncer de mama em parentes próximos, vai iniciar 10 anos antes, mas nunca antes dos 30 anos. Joia? Então, essa é a nossa recomendação. E a gente tem visto, paralelo a isso também, a gente tem percebido nos últimos anos, e eu não vou saber lhe dizer o motivo disso, né? Tem muitas especulações, mas o porquê não tem um porquê. Cada vez a gente tem visto mais câncer jovem, né? A gente tem um caso que apareceu no Imasto no mês passado, que passou com uma colega nossa, uma menina de 15 anos. Nossa, é muito jovem. Demais, muito sabe? Jovem. Então, assim, são coisas que a gente tem observado, né? Apesar da visão nossa ser uma visão viciada, né? No seguinte aspecto, eu costumo dizer que a gente é curva de rio, né? Então, tudo que é diferente para ali na gente. Então, acaba que a gente tem essa visão mais viciada do todo, mas a gente tem observado bastante, sabe? Um aumento significativo. Essa coisa que o senhor falou, né? Não tem como comprovar o porquê, mas você acredita que o modo de vida, né, a alimentação, tem contribuído para um aparecimento maior de casos, doutor? Essa é uma das hipóteses, né? Que assim, sabe-se que em sociedades mais urbanas o índice sempre foi maior, né, da incidência de câncer de mama. Então, naquela estresse, né? Estresse, o consumo de álcool, né, são pequenos fatores de hábitos do dia a dia que mudam. Mas, por outro lado, também a gente tem que pensar que sociedades menos favorecidas também investigam menos, né? Então, a gente também não pode ir somente nessa linha. Sim, sim. Sobre o toque, doutor, antes, né, há um tempo as campanhas focavam muito no autoexame, né? O toque, se toque. Hoje a gente sabe que, como o senhor colocou, inclusive, agora há pouco, não é o suficiente para a prevenção. Então, assim, o autoexame é bom para como, né, ela colocou, sentiu uma anormalidade, mas, assim, o que é mesmo ideal para prevenção nos exames de rotina, além da mamografia, o senhor já colocou? Então, o toque sozinho não é suficiente. Ele, às vezes, tem tumor que são imperceptíveis ao toque, né? Sim. E, na verdade, assim, o objetivo nosso, quanto rastreio, é sempre achar aquele que seja imperceptível. Então, eu quero buscar aquele que ainda não consegue ser palpável. O que acontece com as campanhas do toque? Assim, antigamente, você via muito falar autoexame, 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 né? Você via que era uma coisa que batia muito na televisão. Porque era o que a gente tinha de mais acessível no momento. Era que nem antigamente, aí eu vou entregar a minha idade, você me chamou de jovem, eu vou entregar a minha idade. Mas você lembra antigamente que você via muita campanha de soro caseiro? Sim, sim. Por quê? Porque aquilo era a forma mais abrangente e acessível, né, que você tinha. Hoje em dia, a gente tem métodos mais eficientes de rastreios, muito mais disponíveis do que era antes. Então, parou-se de focar muito no autoexame como rastreio, e o autoexame hoje ele é muito importante, mas para pegar aqueles casos atípicos, que é o quê? É aquela paciente que fez exame ano passado, que não tinha nada, só vai fazer no ano seguinte, e de uma hora para outra aparece uma lesão diferente. Então, é um caso atípico. Sim. E para esse, o autoexame é importantíssimo, que ela vai ser a primeira que vai perceber. Né? Então, a gente estimula a mulher a se conhecer, e aí o objetivo não é saber se ela está pegando caroço, toda hora ficar querendo ver se é caroço ou não. É se conhecer. Sim. Porque a partir do momento que ela se conhece, quando algo muda, ela percebe. Ela vai ser a primeira que vai perceber. Doutor, falando ainda de exames de rotina para detectar ou, enfim, rastrear, além da mamografia, né, existem outros, uma gama, né? A tecnologia vem avançando muito. Quais que a gente assim, pode ter a acesso? gente tem hoje de exames de rastreio um bocado. Os mais comuns são mamografia, ultrassom e ressonância mamária. No caso da mamografia, o senhor falou que no Brasil, a partir dos 40 anos. E no caso da ultrassonografia, que também é um exame, né, que pode fazer a detecção. Isso. Ele é um exame que ele vai ser mais efetivo em pacientes mais jovens, porque ele vai ter uma melhor avaliação do tecido mamário mais denso. Por que só começa a mamografia a partir dos 40? Porque se a paciente é muito jovem, ela tem uma mama muito densa. E, às vezes, o tecido mamário, por ser muito intenso, ele vai esconder pequenas lesões. E aí o ultrassom vai ser muito importante na complementação desses exames. Então, quando a gente tem um histórico familiar de pacientes com câncer jovem, aí a gente pode fazer esse rastreio mais focado no exame físico, no ultrassom e na ressonância, e deixar a mamografia para uma fase um pouco mais tardia. Existe também, doutor, uma vez detectado, diagnosticado, um outro exame guiado por imagem, uma espécie de punção? Isso, assim, a punção, as biópsias mamárias, Sim. elas têm o intuito de fazer o diagnóstico sem você precisar fazer cirurgia.
Então, a partir do momento que eu detecto uma lesão na mama da paciente, antigamente elas iam para a cirurgia para tirar o nódulo, para saber o que o nódulo era, para se fosse um câncer operar. Hoje em dia a gente diagnostica o câncer sem precisar tirar o nódulo. Então, a gente detecta o exame no meio de imagem e utiliza esse próprio exame que detectou para guiar um procedimento de biópsia, que vai lá e retira um fragmento dessa lesão e a gente manda para estudo e descobre o que é. Entendi. Voltando aqui a falar com a Luciete Frota, né, que é a nossa paciente aqui, nossa estrela, né, que está dividindo sua história linda, ela sempre com esse emocional, esse alto astral, né, a gente acompanhou, porque ela também é influenciadora digital, gente. É só ir lá no Instagram da Luciete, né, Luciete? Isso. Qual é o teu arroba? Luciete-Frota. Olha só, a gente acompanhou a história e viu, Luciete, a gente conversava agora há pouco, que parece que, claro, quem é protagonista da história sabe bem, né, o que é atravessar um tratamento como esse, mas você sempre se mostrou muito positiva, né, e Sim. muito, muito otimista, né, e sempre com esse astral, e sempre bela também, né? Obrigada. Como já citado anteriormente, o diagnóstico de câncer, ele é assustador. A gente sempre tem a fase ali, né, da aceitação, negação. Quando eu tive o diagnóstico, eu lembro perfeitamente que eu me permiti chorar uns 2, 3 dias. Quem deu o diagnóstico? A notícia foi o doutor? Quem me deu o diagnóstico, eu acabei olhando a biópsia, né? A gente sempre faz e isso, a né? gente é curiosa, sem entender nada, mas... Aí eu falei com vários médicos, mas assim, quem cuidou de mim, quem me orientou, quem foi um dos principais foi o mastologista, que é Tainã. Você faz o acompanhamento lá na Imasto, Isso, lá na né? Imasto. Fiz a mamografia na Imasto, fiz a biópsia na Imasto, a minha cirurgia foi com o doutor Tainã, tudo foi basicamente na Imasto. E o meu oncologista foi Adriano Teixeira, que foi também o que me acompanhou. Mas primeiro eu passei em Tainã, e Tainã me encaminhou para... E agora você não larga dele, né? Eu já não largo deles de maneira alguma. Mas, assim, quando eu tive o diagnóstico, fiquei triste, chorei. Só que eu falei, bora chorar 2, 3 dias ali para chorar, mas depois bora fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito em pacientes com diagnóstico de câncer de mama? Correr contra o tempo. Então, assim, eu ficar ali chorando, eu ficar lamentando, eu ficar sofrendo, eu ia perder tempo. E tempo para paciente oncológico é muito valioso. E aí eu decidi fazer os exames. Eu tive total apoio de minhas amigas, que inclusive elas até cortaram o cabelo comigo. Quando eu... Você ficou carequinha, perdeu o cabelo todo? Como Não, foi? porque eu cheguei a usar uma touca, que é uma touca que ela congela a cabeça. Sim, funcionou bem brinco pra até você. que congela o cérebro. Congela o juízo, né? Congela, literalmente. A touca, ela é uma opção para o paciente não ficar careca. Porque, assim, para toda mulher, quando fala câncer de mama, quando fala câncer, toda mulher já associa o quê? A quimioterapia. Queda de Inclusive, cabelo. foi um grande desafio para mim. Quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu falei para minhas amigas, eu falei, tranquilo, eu faço tratamento, agora não me manda fazer quimioterapia, não. Porque meu cabelo batia na bunda, meu cabelo era surreal de lindo. Então, quando falar o câncer de mama... E aí, eu estava esperando o resultado da imunistoquímica, né? Que é o exame que a gente precisa para saber qual... O tipo, né? O tipo, o próximo passo, qual tratamento seguir. E, por incrível que pareça, o primeiro tratamento foi a quimioterapia. Logo esse que foi você... a quimioterapia. Né? Aí eu falei... Foi na hora que, de fato, eu dei uma balançada. Eu falei, será que meu cabelo vai cair? Porque eu sou muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa. E, assim, a mulher é vaidosa. Quando toca no cabelo da mulher, consequentemente, ela já fica... E confesso que naquele momento foi o desafio do cabelo. Só que como outras amigas, que foi minha mãe e mais 3 amigas, elas também cortaram o cabelo junto comigo, a gente fez Chanel, ficou lindo, depois eu vou compartilhar com vocês a foto. O cabelo foi o fardo que ficou leve. Sim. Então, assim, eu consegui passar de forma mais suave por aquela situação. E depois eu fui fazendo de pouco a pouco, assim, em momento algum eu pensei que eu ia morrer. Nunca pensei. Claro que a gente tem uns frios na barriga. Esses dias mesmo eu até fiz uma biópsia, frio na barriga o tempo todo. Mas, em momento algum, eu pensei que eu ia morrer e falei, vou fazer o que precisa ser feito. E, de fato, tive a ajuda aí de Tainã, de doutor Tainã, de Adriano também. E foi isso. Só falar um pouquinho do seu tratamento. Então, você começou com a químio, depois a cirurgia. Como que foi a ordem dos acontecimentos? Assim? Foi. Eu comecei com a quimioterapia, eu fiz 4 ciclos de quimio vermelha, que é aquela que a gente fala que os cabelos caem.
Como eu usei a touca, que eu brinco que é a touca que congela o cérebro, a cabeça, o cabelo, ele não caiu para você ficar careca. Para falar assim, ó, Lucete, você ficou careca? Não, mas caiu o cabelo. Caiu bastante, inclusive. A touca, sempre quando alguma pessoa que está passando por aquele momento me pergunta sobre a touca, eu falo, ó, a touca você tem que ter a sua experiência. Você não vai ficar careca, mas de fato o cabelo vai cair. Só que naquele momento, é difícil eu falar isso, mas a gente não tem que se apegar ao cabelo. É difícil falar, não se apega ao cabelo, porque toda mulher é vaidosa, mas teve o diagnóstico, vai ter que esquecer um pouquinho o cabelo de lado, porque cabelo cresce, é o meu cabelo aqui, e cuidar da saúde, correr contra o tempo, fazer os exames, ter um bom psicológico, porque um psicológico bom, de fato, ele também vai determinar o sucesso do seu tratamento. É o que eu falei, você se permite ele chorar 2, 3, um determinado tempo, mas chega uma hora que você tem que parar e fazer o que precisa ser feito. Você ficar se lamentando, chorando, sofrendo, não vai influenciar de forma positiva no seu tratamento. Aí você fez quanto tempo de químio e depois da cirurgia? Eu fiz 4 vermelhas, 12 brancas. Quando eu finalizei o ciclo das 4 quimio vermelhas, eu tive hepatite medicamentosa por conta da quimioterapia. Aí eu fiquei uns 2 meses com TGO e TGP alteradíssimo. A gente teve que tirar eu esqueci agora o nome do remédio por um tempo e depois nós voltamos com a químio branca, que foram 12 ciclos por semana. Fiz aí por volta de uns 6, 7 meses de químio, né? Então, 6, 7 meses. Logo após, eu fiz a cirurgia. A sua cirurgia, você chegou a tirar, foi o quê? O quadrante? Foi parte da mama? Como foi? Pois é. A minha cirurgia, assim, eu sou eternamente grata ao doutor Tainan. Como eu disse, mulher vaidosa, eu falei, meu Deus, e a mama? Como é que vai ficar a estética da mama? Eu tenho um silicone, não mudou em nada, o silicone está normal, não precisei retirar. Você já tinha silicone anteriormente? Já tinha silicone. Hoje eu consigo usar biquíni normal, consigo usar qualquer roupa normal. Quem olha para mim não percebe nada. Foi mais caro, doutor, essa cirurgia de preservar o silicone? Quer dizer, é uma economia enorme aí, né? Não, de jeito nenhum. É assim, esse é um ponto muito importante, né? Da mulher, quando descobre o câncer de mama, a mama é a manifestação da feminilidade feminina. Feminilidade feminina, da feminilidade da mulher, né? E quando ela descobre o câncer, a primeira coisa que ela pensa é que ela vai ser mutilada. Isso. E durante muito tempo foi, né? Só que o câncer de mama é o câncer que mais evoluiu em tratamento de tudo que você pode imaginar. E vem evoluindo no dia a dia. Então, assim, as cirurgias que a gente aprendeu na época que estava fazendo a residência, estudando para ser mastologista, hoje em dia é raro fazer. Então, tem mudado muito e ela tem ficado cada vez mais estética, mais plástica, né? Então, o normal hoje em dia é você fazer... Antigamente, a gente tirava uma mama inteira da paciente. Hoje em dia, você tira a mama, na mesma hora já coloca uma prótese, quando precisa tirar a mama. E as cirurgias, como a gente tem o advento das drogas cada vez mais modernas, a gente tem feito cirurgias cada vez menores. Porque as lesões era aquela coisa que reduzindo. mutilava mesmo, ficava aquela aparência horrível, né? Aquela coisa bem... E hoje preserva-se muito, né? Assim, muito. Hoje a gente tira o necessário, sabe? A Lucete falou que ela esperou a imunohistoquímica, e isso foi um avanço muito importante no que diz respeito ao câncer de mama, é descobrir que câncer de mama não é tudo igual. Sim. Existem diversos tipos, e para cada tipo tem um tratamento ideal. Então, a Lucete teve um tipo de câncer que o ideal é você começar com uma químio, para você depois operar, para depois ver se precisa fazer mais alguma medicação, e depois fazer uma rádio, né? E tem a classificação, doutor, no câncer de mama, aquela coisa de ser mais agressivo, né? Tem alguns tumores que são mais rápidos e velozes, ainda tem essa classificação? Tem, mas até isso mudou. Então, quando eu comecei, assim, quando eu terminei minha formação de mastologia, o câncer que Lucete tinha era um dos que a gente mais preocupava, que era o triplo negativo. Se o dela é do tipo, era, né? O dela não, que não era dela. Ela falou bem claro. Mas agora a gente tem drogas tão destinadas àquele tipo específico que o dela hoje em dia é o que tem a melhor resposta. Então, assim, o alvo, tudo né, tem mudado. vai certinho, exatamente. Né? Então, assim, tem mudado muito, tem evoluído muito. E o que hoje a gente preocupa? A gente não preocupa mais no tipo, a gente preocupa no momento do diagnóstico. Então, é por isso que a gente bate muito nisso aqui. É dizer que às vezes, o deixar de fazer o seu exame na época certa, deixar de fazer o seu exame em vez de fazer agora, porque hoje em dia, como eu estava conversando aqui antes, 15 dias é 2 meses, né? Então, você vai deixando para daqui a 2 semanas, passou 2 meses, 6 meses e você não percebe por conta da correria. Sim. Então, às vezes esses 6 meses, às vezes esse 1 ano que você pulou, se tiver alguma coisa ali, é a diferença entre te pegar no momento que eu consigo ter um resultado brilhante,
às vezes, para uma coisa que o resultado não vai ser tão bom. Talvez com a cura que eu não consiga atingir mais. Então, por isso que é importante a gente estar sempre de olho fazendo. Por isso que é importante o Outubro Rosa. Que o Outubro Rosa, ele, além de chamar a atenção para o câncer de mama, ele serve de lembrete para aquelas mulheres que às vezes falam assim, "Ixi, meus exames, peraí, deixa eu ver quanto é que eu fiz." Sim, né? sim. E trazer essas mulheres para nós. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que o Luciete tocou aqui, que é a questão da energia. Sim, sim. É o emocional, né? impressionante como a forma que você encara a doença influencia diretamente no resultado. Eu já vi mulheres com tumores iguais, idades iguais, tamanhos iguais, comportarem de forma diferente por energias diferentes. Então, você entender que você não pode mudar aquilo que está acontecendo, que aconteceu, mas você pode mudar a forma como você vai levar aquilo, faz total diferença. Entendi. Doutor, e para o senhor, né? Vou chamar o senhor por causa da autoridade. Senhor não, pelo amor de Deus. Autoridade, não por causa da idade. Você me chamou de jovem agora há pouco, vamos manter essa autoridade que a gente tem aqui e tal. Mas, enfim, dá esse diagnóstico, essa notícia, né, para mulheres. O senhor tenha... Já vi que tem uma alma feminina, percebe, lida com pacientes, né, mulheres. É difícil? Como que é, assim, no caso, Luciete é uma pessoa alta astral e tudo, então, assim, para cada caso é um caso. Como que é essa experiência, né, de lidar com, dar o diagnóstico, dar a notícia? Eu falo assim, médico, assim, a profissão que a gente tem, tanto na medicina, mas nessa área especificamente, é uma área oncológica, a gente aprende a estabelecer conexões com os pacientes, né? A gente, eu acho que eu seria um ótimo vendedor se eu fosse, porque eu aprendi a conectar com pessoas, né? Até porque é filho de publicitário, né? Tinha que Tem aprender, tá no sangue, né? Faz parte da linhagem, né? Sim, sim. Mas a Mas, conexão, assim, ela quando é você necessária. estabelece a conexão, aí, com o passar do tempo e de tanto fazer a mesma coisa, você percebe que existem coisas que a paciente quer escutar, né? Até porque o câncer de mama, ele, por muito tempo, foi um tabu, né? Às vezes você tem... Até hoje você pergunta, tem história na família? Não. Aí depois a paciente volta assim, olha, eu descobri que minha tia não contou para ninguém que teve tudo. Então, o câncer em si é um tabu, de mama também, principalmente. E cada mulher, ela vai chegar com uma energia. Então, a gente tem que aprender a pegar a forma como ela está recebendo aquilo e transformar aquilo em algo que ela pegue e que leve. Então, tem coisas muito importantes que eu falo com o paciente. A primeira que eu falo é o seguinte, olha, independente de qualquer coisa, nós vamos resolver. A gente combina que a gente vai chegar lá e que todo mundo que está ali... E aí eu tenho que parabenizar toda a equipe do IMAST, e eu falo isso desde as meninas da recepção. Até as meninas da recepção, elas têm uma sensibilidade diferente de entender o momento daquela paciente, de que tem alguma coisa errada ali, e tentar da melhor forma conduzir as coisas, até a colega que está na sala, até a instrumentadora, que se eu perguntar aqui, Luciete sabe o nome da minha instrumentadora. Tá vendo? Passa a ser uma família, né, na verdade, exatamente. Porque você fica ali, né, naquela rede de apoio, né? Com certeza. Exatamente. E aí você tem umas coisas que você tem que pontuar para a paciente. O primeiro é que a gente vai fazer de tudo para poder resolver. A segunda é mostrar que ela não está só. Então, eu costumo dizer para os pacientes que, vocês, por diversas vezes, vocês estiveram aqui, vocês sentaram do lado de pacientes que já passaram por isso e você nem percebeu que ela passou. Né? E dizer que o mundo não vai acabar, não, que daqui a 5 anos nós vamos estar conversando aqui. Com certeza. E achar... Não falei tudo isso, falei? Então, a gente tem algumas certeza. coisinhas, os gatilhos, para poder estabelecer essa confiança e tentar transformar essa energia dela para o positivo. Doutor, tem casos que, assim, paciente, como você falou, cada um tem um perfil, né? E a forma de lidar com isso também depende de indivíduo para indivíduo. Quando é um diagnóstico de uma doença que está avançada, ou que, não sei se ainda existe o termo, não tem cura, hoje usa-se muito tratamento, controle, né? E hoje é tudo muito claro para o paciente, ou também a forma de dizer isso vai depender de como o paciente vai receber, existem algumas nuances de colocar isso sem que impacte emocionalmente, se for uma metástase, por exemplo, a cirurgia não vai resolver, enfim. Então, assim, as coisas mudam muito rápido. A gente vive num mundo que está mudando muito rapidamente. E a gente tem receio de dizer para um paciente, às vezes, assim, eu tenho um certo receio de dizer que algo não tem cura. Pode ser que, nesse momento, a gente não tenha, mas daqui a 2 anos pode ter, daqui a 5 anos... uma verdade muito absoluta. Exato. Que não depende. E eu já vivenciei e vi, e por isso que eu acredito em energia, seja ela de qual tipo de energia que for, seja a crença que for, coisas que a gente achava que não tinha jeito, terem. Então, existe um ditado na medicina que a gente fala muito, que assim, na medicina nem sempre, nem nunca. Então, a gente não tem que
A gente tem que buscar fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem para proporcionar o melhor para aquela paciente naquela situação que ela está. Lembrando que o ideal é o quê? O ideal é eu pegar um paciente que não esteja numa situação que eu esteja pensando se tem cura ou não. Sim. O ideal é pegar uma paciente numa situação inicial que o tratamento, por si só, já dá 98% de cura. Então, a gente busca isso, o diagnóstico precoce, o trazer mais cedo, o se cuidar. Então, por isso dessa campanha. Cada segundo importa, né? Porque quanto antes a gente diagnosticar o paciente, mais chance de cura e mais possibilidade de tratamento eu tenho para ela. Maravilha. Doutor, o nosso chat está aberto e Luciete, né, também tem pessoas ao vivo aqui nos assistindo. Ó, a Andréia está perguntando se a prótese de silicone é preocupante no sentido de esconder um possível câncer de mama. Existe esse estudo, algo parecido? Não, assim, nada comprova que vai dificultar o diagnóstico, tá? Dificulta a gente, algumas vezes, fazer alguns procedimentos. Então, assim, se eu vou fazer uma biópsia de mama numa paciente com prótese, é um fator dificultante no sentido de que pode acontecer alguma coisa com aquela prótese, uma perfuração, perder, algo do tipo. O que acontece na prática clínica, assim, no dia a dia, é que, assim, as lesões em pacientes com prótese são mais facilmente percebidas pelas pacientes. Por quê? Normalmente quem coloca prótese de silicone é porque tem mamas menores, né? E a própria prótese ela vai distender essa mama que já era pequena e deixar uma camada mais fina. Então, a possibilidade de você perceber pequenas lesões, a palpação é maior. Em termos de imagem, não vai mudar. Assim, a acurácia do ultrassom, da mamografia, de uma ressonância numa paciente de prótese sem prótese é praticamente a mesma. Olha só, tem outra, a Mari Sodré está dizendo aqui que o Dr. Tainan é um excelente profissional. Tem outra pergunta aqui, ó, de Bianca, se eu tenho silicone, há algo específico que devo monitorar? Pacientes que têm silicone têm uma conduta diferente do ponto de vista de prevenção, de rotina, ou tudo igual? Para o câncer de mama especificamente, não. Assim, a rotina é a mesma. Muda que quando você faz mamografia, você faz umas incidências complementares, que provoca o deslocamento da prótese para poder você pegar a imagem da mama sem necessariamente estar aparecendo a imagem da prótese. Tem outra pergunta, ó, uso anticoncepcional ou reposição hormonal, ela alterna. Quais são os riscos e efeitos colaterais a longo prazo? Fica mais propensa a ter um câncer de mama? Bom, não tem nenhum trabalho que comprove realmente se o uso prolongado do anticoncepcional vai aumentar o risco de câncer de mama. Entretanto, a reposição hormonal em si aumenta. Por quê? O câncer de mama acontece em principal... não é nem que acontece. O tempo de exposição ao hormônio, no sentido de que assim, a fase reprodutiva da mulher... Quando você entra na menopausa e você faz a reposição, você está prolongando essa exposição ao hormônio. Então, não é o nível do hormônio. O anticoncepcional vai aumentar um pouco o nível do hormônio no sangue, vamos dizer assim. A reposição hormonal aumenta o período de exposição ao hormônio. Aí, sim, você tem um risco aumentado de câncer de mama. Estima-se que vai aumentar, quem faz uso da reposição hormonal combinada, vai elevar o pouco risco em 20%, mas não é 20% do risco total. Você pega aquele risco calculado da mulher, que é de 1 em cada 7 mulheres um dia vai ter um câncer de mama, que dá em torno de 13%, 14%, e você aumenta 20% disso aí. Então, passa de 13% para 15%, 16%. Ok. Tem outra pergunta, que tem um histórico familiar de câncer de mama. Deve fazer um exame de mapeamento genético? Então, somente 10% dos casos de câncer de mama ele tem fator genético associado. Então, 90%, ou seja, a grande maioria, não vai ter mutação genética associada. Então, vai depender muito da história. Tá? A gente não faz aleatoriamente um teste genético numa paciente só porque alguém na família teve. Se esse alguém na família tem uma mutação genética comprovada, aí sim se faz nessa paciente. Sim. Mas aí o ideal seria, antes de sair fazendo porque a pessoa teve, fazer a pessoa que teve. Entendi. É uma leitura equivocada que a gente acha que todo e qualquer câncer é hereditário. Você logo associa, né? Hereditário, quando na verdade é o contrário, né? O percentual é bem menor, né? Do câncer. A grande maioria vai acontecer esporadicamente mesmo. Temos aqui outra pergunta, doutor. Tem o histórico que já foi. Sinto dores nas mamas no período pré-menstrual, isso pode ser indicativo de câncer? Não tem nenhuma associação de dor com câncer, tá? Se essa paciente, no caso, tem uma dor perimenstrual, então a associação que a gente vai fazer é com o ciclo hormonal dela. Então, isso tem um nome, chama mastalgia cíclica, que está associada à variação hormonal do ciclo menstrual. Tem um monte de gente que elogiando, viu? A gente agradece, né? Os nossos convidados que deram esse recall aqui. A Ofélia, a Lara Rocha,
Sidney está dizendo que foi espetacular. Espetacular esse médico, excelente esse podcast. A Lara pergunta, quem tem fibroadenoma pode colocar silicone? Acho que sem risco de ter um câncer, né? Talvez. O fibroadenoma, ele não é fator de risco para câncer de mama, tá? Ele é um nódulo benigno da mama, que não é câncer, não vira câncer, não aumenta risco de câncer. É um nódulo benigno que aparece normalmente, principalmente entre os 20 e os 35 anos de idade, e pode ser múltiplos, pode aparecer outros ao longo da vida. Mas ele não é empecilho para o silicone. Tá. Luciete, voltando aqui, né? Seu silicone foi preservado, suas mamas continuaram lindas, Cicatriz você pagou minúscula, quanto a mais? cicatriz. Um bônus, né? Mas Não é? você sinalizou isso para o médico, essa sua preocupação? Foi uma das suas perguntas? Sim, sim. Uma das perguntas foi se iria Tirar a mama a toda? mama toda, porque, como a doutora Tainá falou, a mulher antigamente ela foi muito mutilada, tirava a mama, as duas mamas. Bom, é uma coisa que eu queria a todo custo, não foi, doutor? Foi fazer, tirar os linfonodos. Eu com medo de metástase, eu, doutor, pode limpar tudo, pode tirar tudo, eu não vou querer amamentar mais, não, vamos fazer. E eu ficava o tempo todo ali nele, querendo tirar os linfonodos. Foi quando ele me explicou que no meu caso não precisava. O tipo de câncer que ele desenvolveu em mim passado, ele era o triplo negativo, ou seja, ele não era nem hormonal e nem genético. A gente brinca que surgiu, né? Quando vai para o espiritual, eu acredito muito em emoções. Eu acredito que emoções... porque, assim, quando você está com o emocional abalado, você está triste... A imunidade cai, baixa, né? Então, eu acredito muito. Inclusive, no meu caso, eu creio que foi isso. Mas, quando teve, logo já falei para a doutora Tainá, e aí? A gente vai tirar a mama toda, vai ser o quadrante... vamos tirar todos os linfonodos. E aí foi uma pergunta assim que eu fiquei muito no pé, não foi, doutor Tainá? É bastante comum, tá? E a cirurgia focou também nesse cuidado, né, de preservar a mama, não só a mama, o silicone. Tem essa preocupação também do profissional, né, doutor? Assim, eu acho que a gente tem o principal preocupação é fazer o que é o melhor para aquela pessoa naquela situação. Então, a gente tem sempre que focar isso. Vão ter pacientes que o melhor vai ser tirar a mama e botar uma prótese de imediato. Mas tem paciente que não, que o melhor é a gente fazer o que a gente fez com o Luciete. Que é o quadrante tirar chamado, o quadrante, né? tudo, e fazer só a cirurgia oncoplástica, que a gente chama, que é o quadrante, faz uma reconstrução do tecido ali e deixa como se nada tivesse acontecido. Sim. Então, a gente tem que fazer sempre o melhor. A questão genética, toda vez que a gente pega um paciente jovem nessa idade, igual a de Luciete, a gente vai fazer uma investigação genética, faz parte da avaliação. Sim. Porque se eu pego uma paciente na idade de Luciete e tem uma mutação genética, aí eu vou pensar em risco de novos tumores da mama. Aí sim eu vou ter que fazer aquela cirurgia que é famoso, que a gente fala que é a síndrome de Angelina Jolie, né? Sim, que toda paciente que descobre qualquer clássico, coisa, você, eu quero tirar logo minhas duas mamas. Né? Mas hoje a gente só faz isso em vigências de mutações genéticas ou riscos muito elevados. Né? E ainda se a paciente insistir, como que é esse diálogo, esse debate? Assim, eu assim, quero tirar de todo jeito. Há casos? A gente tem que levar em consideração o que a paciente deseja, mas a gente não pode deixar o medo e o anseio da paciente tomar uma decisão que talvez seja prejudicial a ela. Né? A gente fala que na medicina o remédio não pode ser pior do que a doença. Então, eu não posso... Por exemplo, uma cirurgia que você tira a mama e faz uma reconstrução imediata, ela vai ser bem eficiente, mas ela tem seus riscos. Então, se eu pego uma paciente que não precisa disso e faço, e ela tem uma complicação, perde uma prótese e fica sem a mama, eu estou prejudicando mais do que eu ajudando, né? Mas aí a gente Tudo tem isso que é saber, colocado, a gente né, tem que em pontuar, análise. tem que conversar, tem que explicar e tem que dizer, olha, eu entendo o seu medo, entendo o seu receio, mas o que eu julgo ser o melhor para você é isso aqui. Eu acho que a gente devia ir nesse caminho, né? Que da mesma forma que a gente escuta e tem que levar o anseio da paciente, a paciente tem que entender, já que ela está acompanhando com a gente, ela tem que confiar e entender que aquilo que a gente está propondo também é o melhor tratamento para ela. Claro, claro. Doutor, sobre tratamento, a cirurgia é sempre indicada ou há casos em que não é necessária a cirurgia? A quimioterapia é sempre indicada ou não? Então, como são vários tipos de tumor, né, vários tipos de câncer de mama, existem vários tratamentos. O único que é em comum a todos os tratamentos com intuito curativo da mama é a cirurgia. Então, todo e qualquer tipo de câncer, o paciente tem que passar por cirurgia.
hoje em dia, né? Eu gosto de Não frisar pode hoje dizer em dia, que sempre, amanhã porque pode ter uma nova... pode ser que futuramente Sim. mude, mas hoje qualquer tratamento curativo do câncer de mama, a cirurgia está envolvida. Então vai ser uma cirurgia em uma quimioterapia, uma cirurgia, uma radioterapia, ou uma cirurgia com radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Então eu posso agregar todos esses outros que são variáveis, mas a constante vai ser sempre a cirurgia. Tá. Luciete falou muito do apoio, do emocional. Luciete, você buscou profissional para isso? Foi sua rede de apoio, família, amigos? Ou você buscou um profissional para lhe dar esse suporte? Um psicólogo, buscou uma psiquiatra, enfim. Eu brinco, o primeiro passo eu busquei a Deus mesmo. Eu falei, ó, porque assim, eu já vinha passado de um acidente de carro, não tinha nem 2 anos. E aí eu estava naquela fase que eu falei, agora sim vem a bênção, vem a vitória. Aí eu brinco, e quando eu penso que vem a bênção e a vitória, é um diagnóstico de câncer de mama. Eu falei, vixe, que rasteira que eu levei da vida e do destino. Então, assim, eu sempre acreditei em Deus. Quando eu tive o diagnóstico, como já citado, em momento algum eu fiquei com medo de morrer. Eu lembro que várias pessoas falavam, mas você não tem medo de seu filho, você não tem medo de morrer e seu filho, porque eu tenho um rapazinho, Heitor, de 6 anos. Eu falei, não, porque eu não vou morrer, então eu não tenho medo de deixar meu filho. E assim, eu tive, sim, de fato, uma rede de apoio muito grande, minhas amigas. Cheguei a procurar a psicóloga, fui orientada, inclusive, só que como eu tive uma rede de apoio muito grande das amigas, de minha mãe, e assim, quem me conhece sabe que eu sou muito resiliente, eu sou muito forte mesmo. Então, assim, eu meio que, inclusive, a minha amiga, que também é psicóloga, ela briga comigo, que ela fala, você é muito forte e você não vai aguentar segurar por muito tempo. Só que, assim, eu sempre fui muito resiliente e falei, não, se o meu psicológico vai interferir no meu tratamento, no resultado final, então eu vou manter firme, eu vou fazer o que precisa ser feito e eu vou estar bem. E assim eu fiz. Passei pelo processo, inclusive, trabalhei. Eu lembro que eu fazia as quimioterapia na sexta-feira, segunda-feira eu trabalhava normal. E assim, é o que eu falei. Fiz o que precisava ser feito, porque eu ficar chorando, lamentando ali, não ia resolver nada. Então, assim, para todo paciente de câncer, é o que eu falei. Claro que tem que ter a fase de chororô, porque não é um diagnóstico fácil. Nenhuma mulher quer ouvir que vai fazer quimioterapia, que pode ficar sem mama. Ninguém quer ouvir isso, que pode morrer, que tem um risco de morrer, né? Até porque o câncer de mama, o câncer por si só, ele é dado como diagnóstico de morte. Então, assim, quando você recebe o diagnóstico, não tem como o medo não vir. Mas aí a gente tem a opção. Eu lembro que quando eu tive diagnóstico, eu procurei outras pessoas que também estavam passando por aquele processo. E uma moça do Instagram, não me recordo o nome dela, me chamou a atenção que ela falava assim, que ela não podia escolher entre ter ou não o câncer de mama. Só que ela poderia escolher como que ela ia passar pelo processo. Ela poderia passar chorando, lamentando, baixa astral, ou ela poderia passar sendo resiliente, sendo forte e ajudando outras mulheres. Eu falei, vou fazer igual a ela também, vou tentar passar de uma forma mais suave e, graças a Deus, passei pelo processo. Hoje, só gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a todos os profissionais que me acompanharam nesse processo, desde alguém que estava ali marcando os exames, porque, assim, eu sempre brinco que o tempo, para o paciente oncológico, ele vale muito tempo, né? E, assim, eu tive uma rede de apoio não somente de amigas, mas de todas as pessoas, principalmente seguidores, pessoas que... Lu, foi eu que marquei o seu exame, eu nem sabia quem era a moça, mas que estava ali presente e contribuindo de alguma forma. Por isso que eu sempre falo, o bem, tipo, a energia boa. Então, assim, eu fui ajudada de muitas formas por várias pessoas que se eu passasse a noite inteira agradecendo, ainda seria pouco, diante do que várias pessoas fizeram, oração. Então, assim, só gratidão mesmo, porque eu tive uma rede de apoio muito grande. Quanto tempo durou o seu tratamento e quanto tempo tem que você finalizou e está em acompanhamento? Meu processo, eu finalizei tudo menos de 1 ano. Ainda atrasou um pouquinho, porque eu tive que dar uma pausa nas quimioterapias por conta da hepatite medicamentosa que eu tive. Mas logo após eu fiz a cirurgia, tive uma recuperação muito boa. Logo após a cirurgia, eu fiz 15 dias de radioterapia. Então, foi muito rápido também. Que eu finalizei, deve ter uns 4 a 5 meses, já voltei à minha rotina, já perdi o peso que eu tinha ganhado com os corticoides. E hoje eu estou seguindo a minha vida normal. Como o tipo de câncer que tinha desenvolvido em mim, ele não era hormonal, hoje eu não preciso fazer uso de nenhum remédio.
eu apenas faço acompanhamento. Hoje mesmo, inclusive, hoje eu fiz a mamografia lá na Imasto. Fiz também recente a ultrassom, então agora a gente só vai fazendo o acompanhamento. Acompanhamento, né, doutor? Esse acompanhamento é importante, né? Assim, tem um prazo, as pessoas costumam falar, durante X tempo você vai ter que acompanhar aquela coisa, né? X anos, 5 anos, que é quando você pode dizer que realmente curou. Aquela coisa do mito, né? E de folclore, enfim. A gente escuta bastante isso, né? Hoje em dia, o que a gente faz? Um paciente que teve câncer muito jovem, e hoje a gente vê cada vez mais jovem, a gente vai sempre acompanhar ele até ele passar dessa fase de maior risco, né? Normal, a pessoa que nunca teve nada, o recomendado é que todos os anos ela passe. Isso. Então, a pessoa que teve o câncer, a gente vai olhar mais próximo. Claro, um cuidado então, durante mais... um período vai ser de 6 em 6 meses, vai estar sempre fazendo seus exames, a gente vai estar sempre cobrando, né, para poder fazer o exame. E a gente vai olhar de perto isso. Por quê? Porque tanto ela vai ter um risco maior de que essa doença ela pode recidivar, ela pode aparecer de novo, né? Por mais que tenha sido feito tudo correto. Nem sempre, nem nunca, né? Sim. E tanto que ela pode ter novos tumores. Então, a gente tem que acompanhar isso aí mais próximo. Tá. A Luciete falou que fez uma mamografia hoje? Fiz hoje. Na Imasto. A Imasto hoje, no caso do mastologista, né? Até para deixar claro para os nossos inscritos no canal, quem está nos assistindo, o mastologista é o clínico, é quem acompanha o paciente do ponto de vista clínico, vê as imagens. A Imasto hoje tem uma equipe que cuida desse paciente. De que forma, doutor? Quais são as especialidades? Vamos lá. Eu vou começar falando pelo mastologista. Sim. O mastologista hoje é o médico que cuida da saúde da mama. Então, ele vai ser responsável pelo acompanhamento, diagnóstico, tratamento cirúrgico. Não fazemos o tratamento clínico da parte do câncer, que aí cabe ao oncologista fazer. Sim. Mas do pré ao cirúrgico é tudo feito com o mastologista. Então, todo mastologista ele é, por formação, um cirurgião da mama. Tá? Sim. Então, ele opera também e faz tudo isso. Hoje, o Imasto ele é composto, na nossa rede, a gente tem 27 mastologistas, tem 7 radiologistas especialistas em mama e 3 oncologistas que fazem parte do quadro. Então, assim, contando todas as unidades. Somado a isso, aí você falou da parte psicológica, a gente oferece a toda paciente com diagnóstico de câncer o acompanhamento psicológico. A gente tem uma psicóloga oncológica especializada, que é a Vanessa, que a empresa fornece a paciente sem qualquer custo, tá? Porque faz parte do nosso protocolo que a paciente tenha um acompanhamento psicológico. E a Vanessa vai dizer para a gente, não, essa aqui vai continuar, essa aqui está liberado, pode prosseguir, e ela que determina com a gente. E essa coisa da equipe, né, multidisciplinar, você falou que o mastologista ele não faz o acompanhamento oncológico, mas há um diálogo, né? A equipe estuda cada caso, né, em conjunto para cada paciente. A conduta é sempre tomada de forma multiprofissional. Né? Então, para a gente decidir o que é melhor para aquela paciente, a gente vai discutir com o oncologista para saber se vai ser melhor começar de um jeito ou do outro, o que ele acha nesse caso, se esse caso específico que eu achava que ele deveria fazer químio, às vezes o oncologista, Adriano, ele liga e fala, Tainá, olha, eu preciso que você comece com cirurgia porque eu quero avaliar essa condição da axila aqui para depois decidir qual medicação que eu vou fazer. Sim. Então, o tratamento ele agora é individualizado. Por isso que mudou tanto aquela coisa daquela determinação que tinha, o diagnóstico. Aquela regra, né? Disse que era câncer de mama, era um sinal, como o Luciete falou, era um diagnóstico de que tinha acabado a vida da paciente. Hoje em dia não é mais isso, porque as decisões são tomadas de forma individualizada. E hoje em dia o difícil, o mais raro é a gente ver uma paciente que, lógico, dentro dessas condições ideais que a gente tem, que é disponível, que oferece, que ela usufrui, via ter uma doença que não tenha como tratar mais. Entendi. Doutor, tem 2 perguntinhas, a gente está quase chegando ao final do nosso bate-papo, né? Talvez a gente vai ter que abrir um outro espaço aqui para um outro podcast, né? Porque o assunto é bem diverso e muito enriquecedor para todos nós. Tem uma seguidora, a Andréia, né? Tenho 2 mamilos a mais. O doutor sugere tirar por prevenção? O mamilo acessório é uma condição que ela nasceu com ela, tá? A politelia, que no caso, que é esse mamilo Vamos acessório... cobrar essa consulta, né? É consulta 0800 aqui, viu? Tem isso eu também, gosto de falar né? essas coisas, eu gosto de explicar essas coisas. Isso aí, quando ela está na fase embrionária, o embrião ele desenvolve uma coisa chamada linha láctea, que é comum a todos os mamíferos. E essa linha ela vai involuir
e vai ficar só no local da mama, no caso do homem, do ser humano, no caso, as duas mamas. Aí, a depender do mamífero, vai ficando várias. Sim. Então, um erro nessa involução no período embrionário deixa esse resquício, que é, no caso dela, o mamilo acessório. Sim. Mas essa específica, alteração específica, ela não precisa ser operada nem Retirar nada. E ela, 6% da população vai ter isso aí. A gente falou, e tem outra pergunta, mas aí me surgiu uma aqui agora sobre, você falou homem, né? E há casos de câncer de mama no homem, né, doutor? Pouco se fala, uma incidência menor, obviamente, mas e o homem, como é que cuida disso, assim, da prevenção, a rotina, o que é que se orienta? Então, o homem, como ele tem mama, ele pode ter câncer de mama. Mas como o tecido mamário dele, para se originar um câncer de mama, precisa ter tecido mamário. E como o tecido mamário do homem é mínimo, a chance dele é muito pequena. É muito raro o homem ter câncer de mama, mas acontece. Como é algo muito raro, ele não tem uma importância estatística tão grande a ponto de a gente precisar fazer rastreio. Nem fazer mamografia a partir dos 40, Anual, não existe isso, nada né? disso, tá? Inclusive, até assim, aquelas alterações genéticas, um paciente Bem com que podia mutação fazer, genética pra que... sofrer aquela dor da Ah, mamografia, mas- porque o exame, que ainda a tecnologia não chegou, né? Não, mas com algo menos... se fizer com cuidado, não dói tanto, não. É isso Porque que eu ia nunca falar. fez no IMAST, É isso né? que eu ia falar. Eu tinha esse... Eu Gente, tinha, porque minha mãe sempre falava, a mamografia dói, não sei o quê, e eu já cheguei lá toda tensa para fazer a mamografia. Confesso, fiquei muito tensa e tal, aí começou, terminou, eu falei, cadê a dor? Eu, particularmente, eu não senti dor, não. Então, eu achei a é mamografia muito, de quem muito faz, tranquilo. né, o procedimento, né, o cuidado. O que eu falo? Eu falo assim, Não ó, é a eu máquina. brinco muito com as pacientes e falo o seguinte, olha, quando você está aqui no IMAST, você está num local que todas as pessoas têm uma visão acolhedora. O foco do imasto é a mama. Diferente de outros lugares que você vê que faz de tudo um pouco, o imasto só faz mama. Então, a delicadeza da técnica da radiologia vai ser diferente. Por quê? Porque se a paciente chega para mim e reclama, doeu demais, eu vou chegar lá e vou perguntar, vem cá, o que está acontecendo? Vamos reciclar, vamos mudar. Sim, Eu ainda brinco e falo assim, a fila da caixa, tá grande, aqui nem perto. E aí a gente vai adaptando o nosso, sem perder qualidade, lógico, mas o nosso cuidado para que aquilo seja mais confortável, mais acolhedor para o Então, a paciente. Imasto também faz esses serviços, exames, né? Tem a mamografia. Tudo. E o mastro faz tudo. Só não faz ressonância, de resto Olha faz só, tudo. gente, a gente, né, assim, quem está mais de fora, assim, pensa que é só a parte de consulta, a parte clínica, mas há serviços também, né? Exames realizados. Tudo, exames e procedimentos, tudo. E tudo que precisar para o cuidado da mama é feito no imasto. Gente, é muito bom isso. Nossa última pergunta, que é, para a gente encerrar essa parte, quem quiser mandar pergunta depois, no final do nosso podcast, vai ficar aberto o canal, o Instagram da Link News, também do Dr. Tainan. Pode colocar, se for chegar para a gente vai direcionar para o Dr. Tainan. Então, a última pergunta. Minha mãe vai usar por 5 anos o bloqueador hormonal, está fazendo a medicação para os ossos de 3 em 3 meses. Todos fazem isso? Todo paciente? Vai depender muito do bloqueador hormonal que vai utilizar. Mas, de via de regra, quando você faz uso, principalmente de anastrozol, que deve ser o que ela deve estar usando, você tem que fazer uma outra medicação para poder prevenir a osteoporose, porque ele vai bloquear os receptores hormonais e o anastrozol, especificamente, ele vai fazer esse bloqueio nas células ósseas e vai haver uma perda óssea mais acelerada. Então, você faz uma medicação complementar para poder diminuir esse risco de osteoporose. De novo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, reforçando, nosso podcast hoje, né, essa edição especial, é um oferecimento do Instituto Imasto, né, na campanha de combate ao câncer. A gente falou muito aqui do tempo, né, que o tempo tem um valor, e valorize cada segundo cuidados com a mama em foco. Doutor, a gente quer já finalizar, mas antes vamos agradecer quem está nos acompanhando, quem está inscrito no canal. E quem não se inscreveu, é importante que você se inscreva para que a gente possa continuar com esse nosso projeto de trazer conteúdos interessantes, conteúdos de valor. Lembrando também que a Link News está lá no Instagram, com notícias, né, assuntos diversos, temos o blog, enfim, é uma plataforma completa. E a gente agradece a vocês que nos seguem. Agradecemos novamente o nosso patrocinador, que é a Clínica Uro Hemodiálise, aos biscoitos, a loja de biscoitos Dona Santa, e também ao Salão Cris Rocha. É, doutor, é uma praxe a gente finalizar antes de finalizar,
se segue a Link News, porque segue, né? E se não segue, passar a seguir, obviamente. Mas eu também não sei a experiência de vocês com a Link News. Se querem falar sobre o canal, se não seguem, tudo bem, ok. No nosso próximo bate-papo, a gente devolve a pergunta, né, para que haja um histórico. Enfim, a Link News é esse canal, né, que entrega conteúdos não só aqui no YouTube, mas no Instagram, com notícias factuais ou não, do mundo local, enfim. Essa experiência de acompanhar, se eu tenho tempo de acompanhar Instagram, canal... Um tempinho assim, só para a Link News. A gente tem uma vida muito corrida, mas assim, acompanho sim, tá? E quero lhe parabenizar pelo conteúdo sempre de qualidade e delicadeza que você oferece, né? Trazer as notícias de forma muito... conduzir os seus bate-papos de forma muito leve e muito assertiva, né? Posso fazer um agradecimento? Claro, tá todos. Quero fazer um agradecimento a você por ter convidado a gente estar aqui, a Luciete, por ter vindo aqui, ter a coragem de contar o que passou, que não é fácil. E quero, em nome do Imasto, deixar para vocês as nossas lembrancinhas do Outubro Rosa, né, que a gente fez com carinho, que não só para vocês, mas todas as pacientes estão ganhando lá. Que lindo. Nesse Outubro Rosa, e lembrar vocês disso aí. Olha, gente, que fofo, né? É o tema da campanha. Pode abrir? Pode, lógico. Vamos mostrar aqui, né, Vou deixar você compartilhar o seu. Olha só, gente, ó, aqui, toda mulher gosta, né? Quem hoje que não Quem sai... não gosta de mimo, quem não gosta de mimo. Muito, muito, muito. Gente, é um kit completo aqui, viu? Adorei a camisa. Tudo muito lindo. Lindíssima. Caneta, bombom, chocolate. Muito obrigada. E parabéns aí pela iniciativa do Imasto, né? Uma agendinha aqui, até para anotar as rotinas, né? Não esquecer. Amanhã, inclusive, já vou atender com a minha camisa do Outubro Rosa. Vou vestir também. Vou fazer uma história lá na Link News. Obrigada, Imasto, pela lembrança. E aí, a gente vai falar agora também com a nossa convidada, né? Se não segue a Link News ainda, convidá-la para seguir. E se segue, por quê? Se já viu alguma coisa da Link News aí nos ares da internet? Prometo que você, seguidora fiel de vocês, viu? Se é para compartilhar informações... Convidar seus seguidores com também. Com certeza, vamos todo mundo seguir, porque a informação, quando ela é muito a informação, quando ela é compartilhada, a gente consegue, sim, salvar vidas. Inclusive, eu vou finalizar aqui os agradecimentos à Clínica Imasto, ao convite também da Link News, e eu vou deixar uma mensagem que hoje me chamou muita atenção. A gente tem vários problemas até a gente ter um problema de saúde, né, doutor? Quando a gente tem um problema de saúde, os outros problemas ficam insignificantes. Então, é por isso que é muito importante a prevenção do câncer de mama, também tem um novembro, né? Tem infinidade de procedimentos que a gente tem que fazer a prevenção. Mas, assim, eu aproveito e convido também outras mulheres que passaram ou estão passando por essa fase para compartilhar também, porque eu usei dos meus 100 mil seguidores para influenciar mulheres, assim como eu, que são mulheres jovens, que inclusive tem várias meninas que tiveram um diagnóstico após eu ter compartilhado e elas terem feito exame de ultrassom, que foi o que eu fiz. Então, assim, eu convido também outras mulheres que estão passando por essa fase para compartilhar informação, porque a informação ela salva vidas e o diagnóstico precoce salva. Gente, a mulher é poderosa. 100 mil seguidores, olha só, né? Se 10% dos seus vierem para cá, a gente já vai estar, já pagou a conta. Com certeza. Mas a gente que agradece a sua disponibilidade, tá? Parabeniza também, como o doutor falou, pela sua coragem, né? Em compartilhar a sua história, que, querendo ou não, é um momento, né, que marca muito, uma condição que fragiliza, e você tem esse astral muito bom, assim, para inspirar outras mulheres. Com certeza. Viu? Parabéns aí. Muito obrigada. E a gente vai continuar te seguindo lá, viu? Vamos todo mundo. As harmonizações, seu serviço de rotina, né, doutor Terlan? Obrigada novamente, tá? Pela sua participação, dividir também seu conhecimento. E a gente deixa também agora o espaço para as últimas considerações ou finais que o senhor queira alertar, né? A gente sabe que outubro é o mês do chamamento, mas não é só em outubro, né, que se deve buscar fazer as rotinas, buscar, enfim. Assim, o outubro ele é para lembrar, né? Para trazer aquelas que esqueceram, lembrar aquelas que nunca perceberam, chamar a atenção daquelas que nunca viram, né? Vocês estão falando de notícias, de seguidores. A mensagem que eu queria deixar é que, assim, numa época que a gente tem tanta desinformação, né, que todo mundo diz um monte de coisas sem fundamentos, é importante vocês buscarem informações em locais que tenham credibilidade e que passem a informação correta. Quando pessoas, e a gente vê diversas fazerem isso, passam informações
sem fundos científicos, sem cuidado, ela se difunde e aquilo, ao invés de estar salvando vidas, está prejudicando vidas. Então, que as pacientes sigam o Link News, que é uma fonte confiável, que sigam o Luciete, que só passa força e tudo, que sigam o Imasto, que lá só vai ter informação do que deve ser, né? Então, assim, vamos lembrar e vamos ver filtrar o que a gente escuta e procurar escutar só de fontes confiáveis. É bem importante, porque hoje tem uma oferta enorme, né? Todo mundo meio que sabe tudo, mas saber a fonte, isso é muito importante. Tem uma outra prática aqui nossa, que é fazer um brinde, doutor. A gente sempre finaliza com um brinde, né? Lembrando que quem não assistiu ao vivo, né, quem não pôde, toda a entrevista, né, toda a live vai ficar disponível no Instagram da Link News, no YouTube. E a gente, se vocês permitirem, nós vamos também fazer alguns cortes de falas, colocar no Instagram, colaborar com o Imasto, com certeza. Né? Porque assim, a gente vai disseminando aquilo que for realmente relevante, né, para a experiência de outras vidas, outras pessoas. Então, a gente também vai estar fazendo isso. Você que está nos assistindo, depois encaminha esse bate-papo aí para a sua rede, tá? E veja lá no Instagram, depois a gente vai estar trazendo umas pílulas desse bate-papo. Vamos ao brinde? Vamos brindar? Cada um vai poder... Vou permitir aos convidados aí. Um brinde a... Um brinde a vida. Opa! A vida. Isso, doutor. Um brinde à vida. A vida. A vida. Então, vamos juntos na prevenção e combate ao câncer de mama.